Matheus. Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. O que explicar uma atuação tão abaixo do Guarani, que na reta final da primeira fase fez bons jogos, a torcida fez a sua parte e a equipe ficou devendo mais uma vez um jogo tão importante nesse quadrangular? Obrigado. Acho que não tem que explicar hoje. Nós fizemos um jogo muito atípico daquilo que a gente pode produzir. Não entramos bem no primeiro tempo, que resultou o gol do nosso adversário. Segundo tempo, buscamos todas as situações possíveis para buscar o empate, mas infelizmente não estávamos em um dia feliz. Não adianta a gente ficar explicando muita coisa aqui, porque realmente foi um dia muito atípico de tudo aquilo que a gente consegue fazer e consegue produzir. Matheus, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH mais Record. Quanto àquela confusão nas arquibancadas atrapalhou os jogadores dentro de campo, porque o jogo foi paralisado, nós que estávamos atrás do gol, nós vimos os próprios jogadores que estavam dentro de campo, os titulares, indo conversar com os próprios torcedores, com a polícia militar, em toda aquela confusão, e logo na sequência, quando o jogo retorna, a Ponte Preta marca o gol que dá a vitória. Dá para explicar um pouco em relação a isso, a questão emocional, isso atrapalhou os jogadores naquele momento do jogo? A gente tem que levar que a torcida fez uma festa maravilhosa, nos recebeu da melhor forma possível, nos prestigiou durante toda a partida, desde a nossa chegada, durante toda a semana. Foi uma festa maravilhosa que eles fizeram para nós e, infelizmente, nós não conseguimos reproduzir. Nós estamos num momento que cada detalhe faz a diferença e a gente tem que estar altamente concentrado para esses pequenos detalhes. Então, a gente terceirizar a culpa, hoje nós não fizemos uma boa partida, infelizmente fomos longe daquilo que nós conseguimos produzir e nós não estávamos atentos o suficiente em todos os detalhes para realizar a nossa vitória. Boa noite, Matheus Costa, repórter Ian Galli do Bugrecast. No segundo tempo, você opta pela saída do Alan Santos e pela entrada do Gabriel Silva. São jogadores de função diferente. Taticamente e tecnicamente, o que você esperava com aquela alteração? Recuar o Kelvin, a gente recuou o Kelvin como zagueiro, porque o nosso adversário jogou basicamente em transição, depois do placar, né, durante o segundo tempo, e a gente precisava a busca por colocar mais um jogador entre linhas, com situação de 1 para 1, com um drible, e o Kelvin recuar para iniciar o nosso processo de construção ali praticamente no meio de campo. Então, a gente passou a utilizar o Torres e o Isaac como volantes, até o Isaac aguentar da partida, né, que ele acabou pedindo a saída, devido ao desgaste. Mas a ideia era a nossa construção com o Kelvin e com o Rafael, os nossos laterais já espetados, os nossos 2 volantes ali para tentar ter qualidade da nossa saída de trás para frente até uma situação de finalização de média e longa distância, que eles são bons nesse quesito, e a gente colocar mais volume ofensivo. Então foi basicamente essa a ideia e infelizmente as situações não aconteceram, esse volume. A gente buscou depois com mais um centroavante, como teve o Brandão. Foi as 2 finalizações que nós fizemos, uma com o Brandão e uma com o Bruno, se eu não me engano, um cabeceio ali no segundo pau, e o Riuto e o Dentinho pelos lados ali, para dar volume pelos lados e a gente conseguir criar situação com 2 presenças de área. Boa noite, Matheus. Boa noite, Matheus. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse agora do momento do Guarani, porque é um tiro muito curto essa fase final da Série C, né? E o Guarani vai ter que juntar os cacos rapidamente. O que você pode falar? Como que o Guarani vai fazer isso? E até uma palavra para o torcedor que saiu hoje do brinco até desacreditado do que pode vir a ser a sequência dessa Série C. Primeiro eu queria agradecer a todo o nosso torcedor, festa maravilhosa. Quando eu cheguei aqui, não sei se eles estavam tão desacreditados quanto para a nossa classificação. Com o trabalho, com a entrega, com a dedicação dos atletas, nós temos um elenco qualificado e com condições de buscar o acesso, não tenho dúvida nenhuma disso. Infelizmente, hoje as coisas não se encaixaram e a gente não conseguiu retribuir toda essa festa maravilhosa que eles fizeram para nós. É um momento de frustração muito grande,
Nós temos inúmeros exemplos de equipes que iniciaram o quadrangular final longe da maneira que queria e conquistaram acesso, Nós temos mais 5 jogos, a gente tem... só depende de nós para a gente conquistar esse acesso. Então, pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito para buscar isso. É um momento, obviamente, de frustração, de muita lamentação. Nós não queríamos, em hipótese alguma, acontecer o que aconteceu isso hoje, mas ainda só depende de nós para a gente conquistar isso. E em todos esses momentos de dificuldade, durante a temporada foram inúmeros. Hoje, infelizmente, está sendo um momento de dificuldade, só que a gente já conseguiu sair dessas situações e como você mesmo disse, desacreditados. Cabe a nós fazer com que eles voltem a acreditar em nós agora. Matheus, boa noite. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Você vinha numa sequência muito positiva, né? Com 3 vitórias, 2 empates e tem a primeira derrota hoje, justamente no derby. E já tem um confronto muito complicado contra o Náutico nos aflitos no próximo final de semana. Queria saber como trabalhar o mental dos jogadores, não deixar essa derrota de hoje abalar a cabeça deles, sabendo que já vinha numa sequência muito positiva, justamente antes do Vasco. Perfeito. Uma coisa que eu comentei com eles no vestiário agora, nós que já tivemos inúmeras experiências positivas e negativas, né, e a gente não pode enaltecer os nossos momentos positivos e também não pode lamentar muito os momentos negativos, porque a gente está em um momento extremamente decisivo. Quando ganha, não adianta a gente comemorar muito, porque já tem que virar a página, porque nós já temos outra decisão. Quando perde, a gente não pode lamentar muito, a gente tem que corrigir os nossos erros que teve nesse jogo, né, longe daquilo que nós esperávamos. Durante essa semana, mudar a nossa rota para voltar a reencontrar o caminho das vitórias, que é o que a gente necessita para a gente buscar o acesso. Matheus, boa noite. Daniel Oliveira, Rádio Transamérica Campinas. O Alan Santos aparentemente não estava 100%, até com alguns momentos de dificuldade para marcar o Gé. Pergunto para você, o David Braz chegou a treinar com o time titular na semana? O Alan não treinou segunda e terça, a partir de quarta ele voltou aos treinamentos. O David fez um treinamento em revezamento com o Márcio, que caso o Alan não tivesse condições de jogar, eu deixei essa dúvida entre o Márcio e o Braz. Mas o Alan, na quarta-feira, ele fez todos os testes e correspondeu muito bem. A gente sabia que ele teria condições na partida de hoje. Professor, boa noite. Guilherme, do Tic-Tac Sports. Eu gostaria de saber, estrear com derrota na primeira rodada do quadrangular para uma equipe que é rival em casa é algo que pesa bastante. Então, eu quero saber como você pretende blindar os jogadores e até trabalhar o emocional para que essa partida não influencie na sequência do campeonato. Eu acho que o Guarani iniciou esse Campeonato Brasileiro com 3 derrotas seguidas. Muito se falava em rebaixamento ou em permanência. E com o trabalho deles foi conquistada a classificação. Óbvio que é muito triste iniciar assim. Nós iniciamos o quadrangular de uma forma longe daquilo que queríamos, mas ainda continua dependendo somente de nós. Com trabalho, é um fator importantíssimo pela dimensão do clube que estamos. É um momento que nós temos que nos blindar e as informações têm que ser internas, né? Então, a gente seguir o nosso trabalho, ver tudo aquilo que nós podemos melhorar durante essa semana para a gente ir o mais preparado possível lá para Recife. Boa noite, Matheus. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Matheus, a gente pelo menos percebeu isso, né? Que o time do Guarani parece que estava um pouco pilhado, acima até um pouco do que foi normal, né? Lá no derby lá em cima, quando você estreou, o time jogava fora de casa, tinha toda uma questão psicológica, né, na sua estreia, e parece que estava um pouco mais centrado. Hoje a gente sentiu o time um pouco acima, né, do ritmo ali, antecipando, um pouco antes de ansiedade, e também perdendo muitos duelos no lance do gol. Inclusive o Guarani perde 3 duelos no mesmo lance. Passou por aí, na sua opinião, a derrota do Guarani hoje, professor? Beto, em resumo, assim, eu vou dizer 2 fatores que o que pesou para nós não termos feito um jogo no qual todos nós esperávamos. Primeiro, a nossa parte técnica.
muito domínio, às vezes a bola subia, um passe precipitado, um passe forçado, sem a necessidade. Então, a nossa parte técnica, eu acredito que nós não estávamos num dia felizes. E o segundo quesito, como você mesmo disse, que foi uma cobrança que eu fiz no intervalo, que foi duelos. Quando você joga um jogo altamente equilibrado, um clássico, você tem que vencer duelos. E a gente, muitas vezes, eles tinham um jogo direto, numa sustentação, numa referência que eles utilizam bastante. A gente acabou perdendo esses duelos e, além disso, nós perdemos muito a segunda bola. Então, acho que isso foi um fator fundamental que fez com que a gente não se conectasse, principalmente no primeiro tempo, que o segundo tempo passou a ser um jogo um pouco mais diferente, nós tentando construir e eles numa transição, mas o início da partida, o que me deixou muito preocupado foi essa situação, a nossa parte técnica, que a gente não estava se conectando, e os duelos, tanto da primeira bola quanto da segunda bola. Jogadores ficaram sensibilizados, tentaram pedir calma para os torcedores, mas eu queria agora que você desse o seu relato do que vocês em campo estavam vendo ali, porque uma coisa é você ver uma confusão entre duas torcidas rivais, era só a torcida do Guarani, então como que isso também mexe com o emocional de vocês, que estão vendo torcedores do clube de vocês ali, de repente, um momento dramático, como a gente pôde ver com a polícia militar. Então, assim, queria que você desse o seu relato ali, do que você estava vivenciando ali, vendo aquela cena. Nós, primeiro, a gente está vivendo um momento de muito carinho e consideração pelo que a torcida vem fazendo por nós. Eu não sei se vocês acompanharam a nossa chegada, não sei se vocês acompanharam as mensagens e energias que temos recebido, eu particularmente, desde a minha chegada, mas eu vejo uma torcida muito carente, por muita dificuldade, num histórico recente, e de repente, durante alguns jogos, despertou de novo essa sinergia torcida-futebol, e que é a nossa responsabilidade de passar isso para o torcedor que está nos acompanhando. Então, hoje era um dia de uma expectativa muito alta. Se eu não me engano, a informação que eu recebi foi o maior público de derby de torcida única dessa história recente, que a partir de que começou a torcida única. Então, é muito frustrante para todos nós aqui. Podem ter certeza que nós estamos tão sentidos quanto todos que estavam gerando, primeiro, que a gente apresentasse um bom futebol e, acima de qualquer coisa, conquistasse os 3 pontos ao lado do nosso torcedor. Então, é um momento de muita lamentação. A gente, com certeza, tem sentimentos, assim como o nosso torcedor, e quando a gente viu aquelas cenas ali, a gente era os torcedores representando eles dentro de campo. O meu momento ali foi realmente para a gente voltar a entrar na partida, porque o Bandeira estava me chamando, o Marcelo, o árbitro, estava chamando para a gente recomeçar a partida, para ter o controle ali, para recomeçar a partida. Então, eu realmente fui ali para tentar, já estava mais ou menos apaziguada a situação, e foi um momento que a gente foi ali para tentar reorganizar o momento ali para a gente retornar para o jogo, reorganizar o que estava acontecendo ali para a gente voltar para o jogo. Então, é muito triste, né? A gente queria muito encerrar a partida de hoje comemorando e fazendo festa. Infelizmente, foi um dia muito atípico e não resultou em tudo aquilo que nós esperávamos. Matheus, tudo bem? Aqui é Antônio Lupe, da Rádio CBN. Boa noite. Voltar ainda a respeito do jogo em relação ao teu setor de ataque. Tem 3 jogadores muito bons e com muita velocidade, inclusive o 9, o Bruno Santos. Só que o Guarani termina o jogo com poucas finalizações. Poucas vezes o goleiro da Ponte, Diogo Silva, trabalhou no jogo. E, se não me engano, a mais perigosa foi uma cabeçada aqui no segundo tempo, que o Hilda fez o cruzamento com o Bruno Santos. O que faltou na tua leitura ali dessa mobilidade do ataque? Foi falta de comunicação entre eles ou a bola chegou um pouco mais redonda para esses 3 jogadores de muita qualidade? Eu vejo que a gente se precipitou muito hoje na nossa construção, a gente não fez aquilo que a gente esperava e o que a gente vinha realizando nos últimos jogos, inclusive na minha estreia, que também foi um derby. Então, a gente acabou
não sendo feliz nesse quesito, forçando alguns passes sem necessidade, tentando desorganizar o nosso adversário com um jogo de circulação. A gente chegava de um lado e a gente insistia realmente nesse lado, muitas jogadas insistidas de forma individual, sem trabalhar a bola. Quando os nossos companheiros realizaram ultrapassagem, a gente não deu esse passe de ultrapassagem. Então, as nossas tomadas de decisões hoje não foram boas, talvez pela ansiedade de todo mundo querer fazer o seu melhor em uma dimensão do jogo de hoje. Infelizmente, o nosso jogo não se conectou. No intervalo, eu solicitei muito isso, um pouquinho mais de concentração, a gente ter um pouquinho mais de paciência no momento para a gente circular a bola, para tentar desorganizar eles. No momento que a gente achasse espaço, a gente ser mais agressivo. E ao natural também, uma equipe que está ganhando vai se preservar um pouquinho mais, vai tentar encurtar mais os espaços defensivos. E então ficou um jogo... Eu vejo que nós finalizamos 9 vezes, só que as finalizações sem grandes chances reais de gol. O nosso adversário finalizou 8 vezes, só que com 2 ou 3 oportunidades claras, porque a gente acabou gerando espaço, porque a gente tentava propor, a gente colocou jogadores com características altamente ofensivas, e ao normal a gente ia se expor um pouco. E, infelizmente, não foi o jogo suficiente assim com todas essas peças ofensivas para gerar muitos volumes para a gente realmente criar a situação em gol. Só para finalizar aí, solidariedade à família do Acas, companheiro de vocês aí, que acabou falecendo ontem. Então, sentimentos aí, eu tive a oportunidade algumas vezes de conversar com ele, sempre era um aprendizado conversar com ele, então a solidariedade aí à família do Acas. Obrigado.